ao podcast da Universidade Livre do Alvito. Uma universidade feita só de ideias. Aqui não tem currículo quilate, aqui não tem pós-doutorado, aqui não tem reitor, aqui não tem, enfim, tudo que vocês conhecem. Aqui é puro conhecimento transformado em motivo de alegria, em motivo de saber. Aqui é tudo troca, todos nós somos professores e alunos. O que vocês irão ouvir em sequência é a primeira aula do grupo de leitura de contos de Machado de Assis, um grupo que eu formei em 2017, que tinha como objetivo ler os contos do Machado desde o início, desde os seus primeiros contos. A gente chegou a ler algumas dezenas de contos, mas depois a gente passou para os contos mais impactantes e mais importantes. Os contos são extremamente significativos na obra do Machado. Machado escreveu mais de 200 contos. E eles são importantes, sobretudo, também porque a gente pode perceber a evolução da narrativa machadiana, né? A evolução do estilo do Machado, dos primeiros contos até os últimos, porque ele praticamente escreveu contos durante meio século. Os contos vieram bem antes dos romances. Ele começou a escrever romances depois, né? E então os contos acabam dando um panorama incrível da evolução da obra do Machado. Mas nessa aula eu não falei dos contos somente, eu falei da vida do Machado de uma maneira geral, de uma forma muito resumida, mas que eu creio que pode ter algum interesse. Então vamos a essa aula sobre a vida de Machado de Assis de 2017. Bom, boa noite então a todos. É um prazer tê-los aqui nesse grupo de leitura dos contos do Machado. Antes da gente começar, eu vou pedir que cada um se apresente, né, para nós todos podermos nos conhecer, eu também poder conhecer melhor vocês, saber qual a expectativa em relação ao curso. Depois eu também explico como é que a gente vai proceder no curso e a gente começa a aula, que hoje é diferente das outras aulas, vocês vão ver por quê. Vamos lá, sempre na direção anti-horária, que é um protesto, né, contra o capitalismo, e é um voto aí da presença do irracional e do inconsciente. Começamos aqui com o João Daniel. Eu me chamo Daniel, sou professor de História, formado na UF. O primeiro contato com o Alvito foi a primeira turma, a primeira aula que eu tive na faculdade. Eu entrei na faculdade com 16 anos de idade, tive aula de História Antiga com ele. E foi o único curso que eu fiz. E a principal razão pela qual eu estou aqui é, entre outras coisas, voltar a ter aula com ele 23 anos depois. Eu me lembro das aulas dele em 1994 e tenho a impressão de que de lá para cá ele deve ter melhorado muito como professor. Então... Ou piorado, nunca se sabe. Ou piorado, né? Teve um impacto muito determinante assim, na minha formação. Eu me tornei um apaixonado pela História Antiga e de lá para cá diversifiquei meus interesses. E Machado de Assis é um autor que eu li muito pouco. Eu li os clássicos, Pai contra a Mãe, um outro romance, Memorial de Aires, que falava de diplomacia. Mas eu acho que é fundamental para saber, conhecer Machado de Assis. Então a oportunidade de ler todos os contos de Machado de Assis, ou a maior parte dos contos de Machado de Assis, é uma coisa que eu acho muito enriquecedora, uma experiência de vida e uma oportunidade que eu acho que a gente está tendo. Então minha expectativa não é muito alta, eu não tenho grandes expectativas, até porque, como eu falei para você, nem sempre eu vou poder estar presente, porque na maior parte das vezes, às quintas-feiras, eu dou aula em São Paulo. Então, às vezes eu vou estar aqui, mas nem sempre eu vou estar aqui. Mas me comprometo a ler os textos nos quais eu não tiver comparecido lá, em São Paulo, para pelo menos manter a referência e ficar no grupo aí até a gente encerrar. A ideia é ler todos? Vou explicar. Bom, quanto a isso, é bom vocês saberem que eu estou gravando as aulas, tá? Eu vou gravar e vou disponibilizar naquele grupo do Facebook. Então, se porventura vocês chegarem atrasados a alguma aula ou não puderem vir a alguma aula, além do conto que eu vou colocar lá no grupo, eu vou colocar também o áudio da leitura e do comentário, do debate do conto. Então, essas faltas ou atrasos e tal, elas podem ser compensadas também dessa maneira, tá? Obrigado, João. Eu sou Débora, sou formada em Psicologia na UERJ. Estou bastante afastada da minha formação original, mas
o que me interessou foi a literatura mesmo. Amor e paixão pela literatura. Eu achei que era uma oportunidade muito bacana de ter um momento durante o meu dia a dia, que é muito corrido. Eu trabalho em Niterói, mas eu moro no Rio, então eu vou e volto. Então, para estar aqui foi um esforço grande. Mas eu achei que valia a pena. Entendi que o curso não tinha uma exigência acadêmica, assim, preliminar, né? Então, nenhuma. Quer dizer, eu vi que não tinha, então eu acho que eu posso declarar a minha vontade de participar. Então é mais nesse sentido de ter essa oportunidade de ter contato com a literatura de Machado de Assis, que eu acho. Vou sentar aqui, posso? Tem cadeira mais alta para À vontade, querida. Então é isso. Você falou que está fora da sua área de normal de atuação? Fora da minha área completamente. Eu me formei em psicologia e agora eu estou trabalhando com administração. Certo. Eu acho que até um pouco por conta dessa falta, né, distanciamento de formação de origem, eu tive vontade de ter contato com coisas que realmente me interessam. Às vezes a gente é obrigada a trabalhar com coisas que não são exatamente as mais... Acho que seriam, digamos, o meu desejo primeiro, né? Então, eu acho que o curso é uma oportunidade de me dar, como você falou, um presente. Eu falei, é um presente para mim. Quando você falou, eu vou me dar um presente, eu falei, eu também. Eu quero me dar um presente. Por isso que eu quis participar. Tá ótimo. Isso. Obrigado, Deus. Valeu. Manuela, por favor. Bom, eu sou a Manuela, minha formação é em Relações Internacionais. Eu estudei na PUC, depois fiz meu mestrado e meu doutorado na Suíça. Mas eu dou aula de língua inglesa para o concurso do Rio Branco. Então mudei um pouco de área. Eu sempre gostei muito de escrever, eu escrevo desde cedo, publiquei desde cedo e me senti durante alguns anos um pouco desconectada, por causa da vida acadêmica, um pouco desconectada da literatura, sempre lendo, mas não lendo com todo o afinco. Então um dos interesses também é me integrar de novo a essa prática. Então é isso. Tá ótimo, né? Aproveitando para agradecer a hospitalidade da Manuela, de oferecer a casa, para nos receber, para a gente poder fazer um grupo aqui. Muito obrigado. Né? Você disse que era uma casa humilde, a gente viu que realmente é uma mansão, né? É uma casa ótima, super arrumada. Mesmo que não fosse também, estaria ótimo, mas realmente é. Então, muito obrigado por você ter recebido a gente. Tá? Obrigado, Manuela. Bom, eu sou Regina. Me formei em Sociologia na PUC, não vou dizer data nenhuma. Ninguém falou. Ninguém quer perguntar. E depois fui fazer, depois da PUC, eu entrei para a Fiocruz, na Escola Nacional de Saúde Pública, e comecei a fazer pesquisa nessa área, um grupo de pesquisa. Depois fui na UF, conheci ao Vitor, e fazer mestrado em História. E depois fiz meu doutorado em Saúde Pública. E aí fiz pós-doutorado em Saúde Pública no Canadá. Então, e interessante que na Saúde Pública, a Escola Nacional de Saúde Pública, tem um departamento de Ciências Sociais. Eu acho que é uma coisa jabuticaba, como se diz. Não tem no resto da América Latina, hoje, sei lá, no mundo. Tem um departamento específico de Ciências Sociais. Que é um grupo bem legal, bem interessante. Feito há 38 anos. Agora eu estou me aposentando, enfim, estou aqui tentando achar interesses, né? Estar com grupos, discutir literatura, que é uma coisa que eu gosto. Eu escrevi meu doutorado. É bem assim, sem compromissos. Meu doutorado foi sobre um tema de saúde pública. Que legal. Então estou assim animada, quero ler, adoro ler, li pouca coisa de Machado de Assis, já li muito, então é meio nível de iniciante. Acho que a expectativa é essa. Machado a gente está sempre iniciando. A cada nova leitura, a gente sempre reinicia a nossa interpretação. Tá, eu vou falar tudo, pode deixar para vocês terem ideia. É só pegar minha aqui. Ângela. Eu sou Ângela, sou da região, ela é música, eu sou psicóloga de formação, trabalhei
nessa área, minhas especializações foram nessa área, a última foi em psicologia corporal. Tive uma época também que trabalhei em telecom, acho que a gente faz para sobreviver na vida, né? E aí depois da aposentadoria a gente tem tempo para fazer coisas mais gostosas, né? Então estou procurando também coisas que me interessem, que me mobilizem, né? Porque senão a gente vai deixando, vai ficando uma beleza com a preguiça danada. Então estou aqui nessa expectativa de conhecer, de ler mais, também li pouquíssimo Machado de Assis, então acho que é uma coisa interessante de retomar, de conhecer. E quando você fala curso, eu fico meio assim, assustada. É um grupo de leitura. Pois é, acho que isso. É um grupo de leitura, eu falo curso por vício. Então tá bom. Mas é um grupo de leitura mesmo, eu vou explicar que é. Não é um curso, é um grupo de leitura. Tá? Eu vou explicar o porquê. E nas próximas 2 semanas eu vou estar fora de visitar meus netos. Então você já sabe que as gravações e os contos vão estar lá no grupo, né? 2 ou 3 dias depois da aula, eu coloco lá tudo direitinho para vocês, né? Então tá bom, Angela, muito obrigado. Dona Norma, por favor. Eu tô, não precisa chamar de dona, não. Eu sou novinha, eu tenho só 80. Eu gosto muito, eu gostei muito da ideia de um grupo, da gente ler e discutir junto. Eu tenho o hábito de ler bastante, mas é uma coisa solitária, né? Quer dizer, é gostoso, é ótimo, mas falta essa troca gostosa, ainda mais orientada por alguém que tem mais experiência, então é uma coisa que eu gosto muito. Eu casei cedo, tive logo filho, então e eu estudei em escola americana, então eu não podia fazer vestibular na época. Teve que mudar a legislação para fazer aqueles exames. Havia para o ginásio, mas não havia para o científico. Então eu só comecei a estudar, assim, na universidade, depois que a minha caçula já estava de infância. Então aí eu fui, depois eu estudei psicologia também e trabalhei, e agora estou à toa, achando ótimo, porque tem tanta coisa para a gente fazer, uma farra ótima. Então é isso. Que bom, dona Norma. Estou gostando muito da ideia de um grupo para conversar, trocar ideias. Ótimo. Bom, deixa eu me apresentar porque tem gente que me conhece muito bem, outros nem tanto, né? Eu me chamo Marcos Alvito, eu acabei de completar 57 anos, comemorados no samba lá na ilha de Paquetá. Eu entrei para o curso de História na Universidade Federal Fluminense em 80, né, como estudante, mas o meu objetivo nunca foi a História. De verdade, na adolescência eu era muito tímido e eu me refugiei na literatura. A literatura literalmente era o meu mundo. Nas férias eu não saía de casa, só ficava lendo, né? Então o meu amor pela literatura sempre foi muito intenso. Quando eu entrei na História, meu objetivo é que a História me desse um contexto para eu poder compreender a literatura e as outras artes. Mas sabe como é que é a vida, né? Na verdade, eu não encontrei isso, né? O curso de História naquela época, na década de 80, o que se ensinava era modo de produção, sobretudo modo de produção asiática. Até escrevi um textinho brincando sobre... Mas eu gostei da história e depois fui fazer gostei de história antiga, porque eu tive um grande mestre, o Ciro Cardoso, também foi professor do João. Meu professor. E eu fui fazer um mestrado de história antiga, sobre as mulheres de Atenas e Esparta. Nesse ínter eu me tornei professor da UF. O meu doutorado, eu comecei a fazer um doutorado que eu acho que era muito interessante, que era as mulheres de Atenas e Esparta, numa comparação, né? Que eu chamava de apropriação social do corpo feminino, né, que era mais ou menos o oposto nas duas sociedades, quer dizer, de que maneira dois sistemas sociais controlavam a mulher de forma diferente, né? Se hoje não iam me deixar fazer, né? Os politicamente corretos iam dizer, você não é mulher, como é que você vai fazer uma tese sobre mulher? Né? Foi uma pena que eu devia ter feito, porque eu disse, olha, isso aqui foi antes do politicamente correto, desculpa, eu não sabia que havia o politicamente correto, que não ia poder fazer, e eu fiz. Mas, na verdade, eu fui abalroado pela vida, né? Um ex-aluno, que hoje é deputado, Marcelo Freixo, e à época fazia
ele fazia um projeto de prevenção à AIDS em favelas, me chamou, em favela, no presídio, ele me chamou, eu me interessei pelo projeto, eu abandonei a minha tese de História Antiga, que tinha umas 180 páginas só, uns 3 capítulos, 2 capítulos e meio, e fui fazer uma tese sobre a penitenciária. Aí eu fui proibido de entrar na penitenciária e acabei fazendo uma tese sobre a favela da Cari, que virou livro, chamado As Cores da Cari. Voltei para a universidade, e aí eu não era mais professor de História Antiga, não me sentia mais professor de História Antiga, estava interessado em outras coisas, sobretudo em cultura popular, né? E aí comecei a me interessar por samba, religiões afro-brasileiras, a questão da cidadania, da violência, o futebol, e comecei a dar cursos nesse sentido. Quando eu fui ver, eu estava voltando à literatura através de Machado de Assis e outros autores, Lima Barreto e outros, que eu comecei a usar nas aulas como instrumento didático. E depois me deu gosto, eu falei, quer saber? Eu vou dar um curso sobre Machado de Assis e pronto. Eu relaciono a história também, já tinha historiadores do quilate, do Chalub, fazendo relação entre história e literatura, então agora já está abençoado, né? Eu posso fazer, o caminho já foi trilhado. Comecei a dar esses cursos de Machado, também comecei depois a me interessar muito pelo Guimarães Rosa, né? Por fim, no ano passado eu me alforriei, né? E eu amo dar aula, não tem um lugar que eu me sinta melhor nesse mundo, é que nem um peixe dentro d'água mesmo, é um lugar onde eu penso melhor, é um lugar onde eu sinto que eu estou fazendo alguma coisa que eu não sei bem o que é, né? Vocês é que sabem, mas eu me sinto extremamente bem. E eu comecei, no início desse ano, a dar alguns cursos, sempre sobre Machado de Assis e Guimarães Rosa. E eu dei um curso, finalmente a gente chega no Machado de Assis. O primeiro curso foi um curso na Leonardo da Vinci, que era os contos de Machado. Mas era um curso pequeno, em que eu analisei uns 12 ou 13 contos. Tinha 10 que eu prometi analisar e analisei mais uns 2 ou 3 de quebra, porque deu tempo. Mas para me preparar para esse curso, que eu fiz uma loucura. Eu peguei e comecei a ler todos os contos do Machado, né? São quantos? 218. E quando eu comecei a ler todos os contos do Machado, eu tive uma impressão, assim, muito forte, mas muito forte, que o que o Machado estava fazendo, quer dizer, no conjunto dos contos, sem levar em consideração os romances, tá? Ele estava fazendo quase que um apanhado geral da alma humana, né? De todas as emoções, conflitos possíveis, né? O Machado tem essa particularidade, alguém que conhece muito bem a cidade, os costumes, as transformações históricas, aquilo que aparece, né? A roupa, digamos assim, de uma maneira geral, das personagens dele, é histórica, é muito claramente baseado num conhecimento sólido. Mas ao mesmo tempo ele aproveita isso para pensar questões universais, né? Claro que dando destaque também para algumas obsessões típicas daquela sociedade, né? Uma sociedade patriarcal, escravista, onde ele viveu, onde ele nasceu e viveu a maior parte do tempo, né? Então eu fiquei com uma espécie de vertigem, falei assim, não é possível, esse cara deu conta de tudo, né? Qualquer coisa que você procure, você vai encontrar de alguma forma ou de outra lá no... Boa noite, tudo bem? Você encontrar lá no Machado. E aí é que esse curso de 10 contos foi um curso muito interessante, mas a gente trabalhou, na verdade não são só contos, a gente trabalhou também o Alienista, que a gente pode considerar uma novela, não é um conto, né? Pelo tamanho, pela profundidade das personagens, etc. Mas me deu assim uma insatisfação muito grande. Falei assim, não dá para trabalhar só os contos que todo mundo conhece. Tem contos incríveis que as pessoas não conhecem, né? Por quê? Qual é a grande dinâmica do Machado, né? Eu acho que quem melhor resumiu a dinâmica do Machado foi o Alfredo Bose, né? Um professor de teoria literária lá da USP, lá de São Paulo. Ele falou assim, Machado de Assis é um terrorista disfarçado de diplomata. O que ele quis dizer com isso? Olha, dos 218 contos do Machado, cerca de 40% deles, para ser mais exato, 39%, ou 85% desses contos, dos 218, ele escreveu para uma revista mensal chamada Jornal das Famílias. Tá?
Deixa eu pegar aqui meu arsenal. Nada de PowerPoint. PowerPoint nada, eu não preciso de nada de PowerPoint. Aqui vocês têm a capa do Jornal das Famílias de 1864. Tá? Que é o ano em que Machado publicou seu primeiro conto no Jornal das Famílias. Era um jornal mensal, sobretudo para as moças de classe alta. Então o que ele tinha? Literatura, ele tinha poesia, ele tinha receitas culinárias, ele tinha eventualmente alguns ensinamentos de religião e de moral, e ele tinha sobretudo moda, figurinos. Os últimos figurinos importados de Paris, né? Com descrição do figurino. Então, vinha descrição. Os trópicos. Toalete de passeio. Deixa eu pegar meus óculos aqui. O tempo cobra seus impostos. Toalete de passeio. Vestido de caça branca com grãozinhos. Folho alto pregado na saia, formando largas ondulações, tendo por cima uma ruche de caça abainhada. Corpinho afogado com pregas reunidas no meio e seguras por um cinto redondo. Ruche ao redor do pescoço, no alto e no baixo da manga, que é larga e meio comprida. Então, vejam bem. Jornal das Famílias. Aqui Machado publicou 85 dos contos dele. Como é que você vai publicar 85 contos no Jornal das Famílias sem chocar as famílias? Se disfarçando de diplomata. Então, eu vou dar um exemplo. Um conto que ele publica em 1873, que tem um título quase que de uma parábola: O Relógio de Ouro. Então, O Relógio de Ouro é um conto publicado no Jornal das Famílias e que aparentemente está tudo bem. Um marido chamado Luiz Negreiros, que é um advogado bem-sucedido, casado com a Clarinha, né? Que é uma mulher jovem, pequenina, mignon, parecia até uma menina, parecia até uma criança. Aí diz Machado, com a sua sutileza incisiva, que nem um punhal afiado. Mas quem olhava os olhos da Clarinha percebia logo que ela não era uma menina. Então não precisa dizer mais nada, né? E ele não podia dizer mais nada no Jornal das Famílias, né? Luiz Negreiros chega em casa, saúda a mulher quase não fala com ele, ele vai até a alcova. Quando ele chega na alcova, tem um relógio de ouro. Ele fala: Clarinha, de quem é esse relógio de ouro? E ela se recusa a dizer de quem é o relógio. Mas Clarinha, me fala, de quem é esse relógio de ouro? A mulher me fala, aí começa a ameaçá-la. E o Machado vai trazendo uma série de elementos do tipo assim, começou a dar um olhar como se fosse um punhal. Ele traz essa ameaça física, né, nas imagens que ele vai trabalhando. Nisso chega o sogro do Luiz Negreiros, chega o pai da Clarinha. Aí eles vão jantar e tal. O pai agora gostava do genro, mas ele não queria que ela casasse com ele, porque ele era muito boêmio e muito mulherengo. Era aquilo que ele chamava de um leão, que na gíria da época era como se chamavam esses homens de mulherengo. Mas ele achava que agora não. De leão ele tinha passado para cordeiro. Então tem aquele... Aí ele olha, o pai olha assim e fala: Ih, vocês estão meio agastados um com o outro, hein? O que está havendo? Ô Luiz, amanhã tem um aniversário, né? Aí o marido fica super feliz. Ele pensa: não, esse relógio, o relógio de ouro foi... Minha mulher comprou para me dar de presente de aniversário. O pai vai embora e ele começa então a falar: ah, claro, quer dizer que você comprou esse relógio para me dar de presente de aniversário. E ela não fala nada com ele. Ô demônio, fala comigo, por que você... de que esse relógio, como é que apareceu? Porque ele obviamente começa a pensar que o relógio foi caso de um presente de uma amante da Clarinha, né? Ele, no texto aparece muito claramente. Aí ele começa a esganar a Clarinha. Começa a esganar: vou te matar. Aquele grande bom marido vai matá-la. Aí ela diz assim: antes de me matar, lê esse bilhete aqui. Lê esse bilhete. É de uma pessoa que passou no seu trabalho para te dar esse relógio
mas você não estava lá. Aí vem o bilhete da amante. Nhonhô, a sua iaiá, e não sei o que, e patati, e patatá, e parará, 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 pum. Aí o Machado termina da maneira mais inteligente possível. Ele evita fazer qualquer conclusão, qualquer comentário, que tinha que ser um comentário extremamente negativo. E naquela sociedade patriarcal ia ficar complicado. Assim termina a história do relógio de ouro. Quer dizer, isso no Jornal das Famílias. Então a violência do homem contra a mulher está presente, né? A eterna suspeita da mulher, quando na verdade era o homem que praticava o adultério, né? A mulher impossibilitada de confrontar o homem, ela escolhe a estratégia, a tática do silêncio, porque ela não sabia o que poderia acontecer se ela o confrontasse. Então tem muitos contos, nos romances também tem várias passagens, que o Machado, com muita sutileza, ele ataca as bases da sociedade, ele ataca o escravismo, ele ataca, né, as bases patriarcais. Tem um conto dele chamado Confissões de uma Viúva Moça, que eu não vou resumir aqui, mas basta dizer o seguinte, que escreveram para o jornal dizendo que não é possível, mas parece até que você está elogiando, está incitando as jovens, o autor está incitando as jovens a adultério e tal. Que, aliás, a mulher não comete. Ela não comete o adultério nesse ponto, nesse Confissões de uma Viúva Jovem. Bom, não resisto, eu vou contar. A mulher é cortejada, né? Ela é cortejada por um sujeito enquanto ela está casada. Ela aceita ser cortejada, mas diz a ele que não, porque ela é uma mulher casada, que ela não vai ter nenhum relacionamento com ele. O marido morre. E aí ela manda uma carta para ele dizendo, olha, eu agora, tudo bem, se você quiser. Aí ele manda a resposta para ela, diz, não, ela não me interessa, porque me interessava, não podia, né? Digamos assim. Tem coisas mais apetitosas em mente. E aí ela fica revoltada com o sujeito, né? Porque, obviamente, né? Então não acontece o adultério, mas alguém escreveu para lá, para o Jornal das Famílias, dizendo, olha, como é que pode esse escritor e tal, quase que incitando o adultério feminino, parará, parará. E o Machado, o que ele faz? Ele pega um pseudônimo e responde com um pseudônimo, dizendo que não, o senhor está enganado, conversamos com o autor, isso não foi jamais a intenção dele, e pronto, segue adiante, né? Então foi um homem que escreveu 85 contos para o Jornal das Famílias, e vocês vão ver, a gente vai ler o primeiro deles, provavelmente na aula que vem, e desde o primeiro ele coloca em xeque as bases institucionais dessa sociedade, mas com muita leveza, quer dizer, é aquilo que o Alfredo Bossi chama de terrorista disfarçado de diplomata, tá? Então, eu acho muito interessante a gente ler o Machado, porque o Machado ele é muito mais subversivo do que a gente normalmente pensa. O que aconteceu? Como ele é um grande escritor, como ele é um escritor de dimensão universal, ele virou parte do cânone. E ele começou a ser ensinado na escola. Vocês querem matar um escritor? É ensinar ele na escola. Por quê? Porque você vai tornar aquilo didático. Você vai chapar as possibilidades de interpretação da obra dele. E, obviamente, na escola você não vai incentivar as análises que demonstrem a profundidade da ruptura que esse escritor representa. Ele é apresentado apenas como alguém que escreve bem, tem algumas coisas interessantes e tal. Se você ler, não conto, mas o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu acho o seguinte, Memórias Póstumas de Brás Cubas dá conta da história do Brasil inteirinho. Tudo que você quiser, se você ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, faz o seguinte, olha, noticiário das 7, das 8, das 9, das 10, noticiário de manhã, tira, lê Memórias Póstumas de Brás Cubas. Está tudo lá. Todas as jogadas políticas estão lá. Está lá a corrupção, está lá o nepotismo, está lá tudo o que você quiser, está no Memórias, está colocado lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Agora, ele faz sempre aquela coisa. Ele vai meio caminho e ele chama o leitor, ele chama a leitora. Aliás, é muito interessante o seguinte, que a maior parte das vezes, os leitores do Machado de Assis foram mulheres.
posso afirmar com certeza, porque além do Jornal das Famílias, ele escreveu para uma outra revista da mesma forma de modas, que substituiu o Jornal das Famílias, chamada Estação, mais 40 e poucos contos. Então, no total dessas duas revistas, ele escreveu 128 contos para revistas femininas. Mas pelo que você está falando, a estratégia foi bem sucedida, então. Foi. Porque fora esse relato que você falou da pessoa que escreveu reclamando, em geral eram bem aceitos. Não tinha nenhuma reação de desconfiança. Não. Isso jamais existiu. A revista de moda. Isso jamais existiu. Né? Não, ele através da qualidade. Ele tem um conto que a gente vai ler, chamado Capítulo dos Chapéus. É um conto que... Aquele conto é o seguinte, é a Revolução Francesa das Mulheres. É simplesmente a Revolução Francesa das Mulheres. Vocês vão ver ali, ele afirmando a Revolução Francesa, ele afirmando como se é preciso haver uma Revolução Francesa para libertar as mulheres. As menções no conto são explícitas. É incrível esse conto, né? É incrível esse conto. Basta dizer que a protagonista... Não fala explicitamente de Revolução Francesa, né? Não, mas ele mete o Napoleão aqui, ele não sei o quê. É o estilo também. Né? Ele vai, daqui a pouco ele fala da Marselhesa, né? Depois ele fala de Napoleão, ele insere uma série de índices que a gente vai ver. A protagonista é a Mariana, que é a Mariane, que é o símbolo da liberdade na Revolução Francesa. A amiga dela, que aconselha ela, cometeu adultério, se chama Sofia, ou seja, sabedoria, né? E essa amiga, pelo jeito, ela passeava bastante e tal. Os chapéus aí, no caso, são os homens, que ela sai pela rua do Ouvidor olhando os chapéus, que é o código dela para olhar os homens que usavam, né? As mulheres também usavam, mas elas, nesse caso, estão se referindo somente aos homens. Então é incrível como o Machado ele ia até o limite, mas sempre com muita sutileza, sempre com muita inteligência. Então o objetivo foi fazer um curso, né? Não acredito. O objetivo foi fazer um curso em que a gente começasse a ler o Machado desde os primeiros contos. A gente não precisa ler todos os 218 contos, mas acho que é importante a gente ler contos de várias fases do Machado, né? Por quê? O Machado não se fez da noite para o dia. Os primeiros contos do Machado, tem um autor lá que fez esse levantamento de todos os contos, está publicando esses contos com um aparato crítico, aonde eles foram publicados, etc. E ele diz o seguinte: os primeiros contos do Machado têm erros. Concordância verbal, concordância nominal, crase, excesso de vírgulas, né? Depois é que o Machado vai ganhando, digamos assim, uma autonomia na redação dele. A gente vai ver o primeiro conto dele, é praticamente uma anedota, os primeiros contos dele são fracos, mas ele muito rapidamente, né, ele vai ganhando uma qualidade, vai ganhando uma complexidade, e mesmo o primeiro conto, que é fraco, tem alguns elementos muito interessantes já, que fazem com que ele seja diferente, né? Eu queria, antes de trabalhar o primeiro conto, falar um pouquinho da vida do Machado. Vocês topam? Falar um pouquinho dele? Da formação tá. Ele nasceu dia 21 de junho de 1839. Para quem gosta de horóscopo, é o último dia de Gêmeos. Tá? 21 de junho de 1839. E talvez explique essa dualidade do Machado. O Machado tinha uma aparência muito formal, né, que ele sempre manteve, tanto na vida pessoal quanto na escrita, né, o modelo de escrita dele. Ele respeitava as convenções de escrita, mas na verdade com um conteúdo extremamente contundente e revolucionário. Então eu acho que ele é geminiano nesse sentido, mas eu não entendo nada de signo. Quando ele nasceu, o que era o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro é uma cidade de 135 mil habitantes, tá? O Rio de Janeiro era iluminado com luz de óleo de baleia ainda não tinha iluminação a gás, né? Muito menos iluminação elétrica. O Rio de Janeiro não tinha bonde, o Rio de Janeiro não tinha estrada de ferro, né? O Rio de Janeiro era uma cidade relativamente pequena, né?
e que em 1844, quando ele tinha 5 anos, foi criado o Almanac Lemert. O Almanac Lemert é exatamente uma cidade em que não havia telefone, né? Não havia, como vocês sabem, internet. Como é que a gente ia saber, por exemplo, onde é que tem uma papelaria, onde é que tem alguém para fazer um determinado serviço para nós e tal? Não, Almanac Lemert. Então, um negócio dessa grossura, quase 300 páginas, começava com o imperador, falava de todos os nobres e muitas vezes dava o endereço da pessoa, que é para você ir lá. Os chefes de todas as repartições, os secretários, tudo aparecia no Almanac Lemert. A pessoa assinava e recebia uma vez por ano. Ah, estou precisando de alguém, um pintor de paredes e tal, vou lá no Almanac Lemert. Então isso mostra que a cidade só tinha esse meio de conhecimento. O Rio de Janeiro ainda tinha, por exemplo, a Lagoa do Boqueirão, que fica hoje onde é o passeio público. O passeio público ainda não tinha sido construído, então o Rio de Janeiro não tinha uma só praça realmente urbanizada. Só tinha campos, quer dizer, um lugar aberto, com uma fonte aqui, entendeu? Como o campo da Aclamação, que era o que hoje é a Praça Tiradentes, ou o próprio Campo de Santana, que é onde os escravos sempre se reuniam aos domingos para dançar, para lembrar das suas nações, das suas tradições, etc. Né? Então, quando Machado nasce, o Rio de Janeiro era uma cidade que tinha praticamente metade da população do Rio de Janeiro era de escravos ou de negros livres, que faziam absolutamente todas as tarefas. Eles cantavam na ópera, eles tocavam música clássica, se apresentavam para o imperador, eles eram barbeiros, cabeleireiros, enfim, os negros livres ou escravizados eram mãos, braços, pernas, tudo que acontecia. O Machado, na verdade, é neto de escravos. O pai dele, Francisco José, era filho de ex-escravos, quer dizer, os pais dele, quando estavam alforriados, já tiveram o pai do Machado, né? Então, Machado era neto de escravos por parte de pai. O pai dele era pintor e dourador, parece que era um bom profissional. E a mãe dele, Maria Leopoldina, ela era açoriana, ou seja, estritamente falando, a nacionalidade portuguesa, né? Mas ela tinha vindo das ilhas. É até bem possível que ela tivesse olhos azuis. Ela trabalhava como lavadeira, ela trabalhava como cozinheira. Interessante é que quando ele nasce, o pai e a mãe, eles moravam no Morro do Livramento. Esqueçam favela. A favela é só no final do século XIX. Estamos em 1839. O Morro do Livramento era um lugar de sítios, de chácaras. E ali havia o sítio, né, de uma senhora chamada Maria José, que era viúva de um brigadeiro e de um senador do Império, né, que tinha sido ministro 2 vezes sob Dom Pedro I. Então, era uma senhora rica que tinha recebido essa família, composta pelo Francisco José, composta pela Maria Leopoldina, composta pela irmã do Machado, que vai morrer, uma irmã menor que ele, e pelo menino Joaquim Maria Machado de Assis, que a família gostava de chamar de Machadinho, tá? Era o apelido que ele tinha um nome bem português, chamado Joaquim Maria, e em determinado momento ele começou a ser chamado de Machadinho, né? O Machado era um menino frágil, era um menino franzino, era um menino fraco fisicamente, que tinha muita doença, né? E que logo revelou a gagueira, né? Era gago. A epilepsia vai ser muito mais tarde, mas ele depois lembra-se que quando ele era pequeno ele tinha algumas coisas meio estranhas que podem ter sido os primeiros episódios mais fracos de epilepsia. Ambos os pais do Machado sabiam ler, né? E essa senhora, Maria José, ela vai ser a dona da chácara, ela vai ser a madrinha do Machado, né? Isso é muito importante, né? Porque o Machado, desde o berço, digamos assim, ele já vai conhecer esses mecanismos de apadrinhamento e de clientela da sociedade brasileira, tá? Depois de um certo tempo, o padrinho também era uma pessoa de posição social, né? E é possível até que essa madrinha já tenha começado a ensinar ele algumas letras ou alguma língua estrangeira, alguma coisa assim. Depois, eles saem do sítio, a gente não sabe se houve algum problema ou não. Eles saem desse sítio, vão morar ali ainda perto, na Rua Nova do Livramento. E aos 9 anos o Machado perde a mãe dele, né? Ele perde a mãe dele, assim, coisa que ele vai chorar muito.
quando ele é adolescente, ele vai fazer vários poemas para a mãe, lamentando, quer dizer, dele ter perdido aquele carinho materno, pelo jeito era uma figura extremamente importante para ele, embora ele não reclamasse do pai também, não é que o pai fosse nenhum monstro, né? E aos 12 ele perde o pai, quando o pai já estava casado com a segunda mulher, que era uma mulata, cozinheira, chamada Maria Inês, que foi também muito boa para o Machado. Eles foram viver numa escola, né? Numa escola para meninas, onde essa senhora era cozinheira. Essa escola de freiras, elas faziam doces e esses doces eram vendidos, havia encomendas e eram vendidos na rua. É bem capaz que o jovem Machadinho tenha vendido doces nas ruas de São Cristóvão. Com certeza ele entregou esses doces, isso aí a gente sabe que ele entregou. Ele tinha estado alguns anos numa escola pública e ele vai ficar, talvez ele tenha assistido algumas aulas, né? Talvez ele tenha espiado assim por trás da porta para assistir uma aula ou outra, né? Mas o Machado revelava desde cedo um gosto muito grande por aprender, né? Aos 10 anos de idade ele já declamava poesias de Gonçalves Dias, quer dizer, ele já conhecia e amava a poesia, que vai ser, aliás, a sua primeira arte. Ele vai começar como poeta, antes do contista, antes do teatrólogo, antes do romancista, vai vir o poeta, né? E nesse momento o Machado vai ter uma figura muito importante, que vai ser um padre, que era amigo do pai dele, um pároco lá de São Cristóvão, que vai fornecer a esse jovem Joaquim Maria uma série de leituras, né, para ele estudar. Ele faz amizade com uma senhora que era dona de uma padaria, uma francesa, e o forneiro dessa padaria, que era francês também, vai ensinar o Machado francês, né? Quando ele aprendia o francês de dia, chegava de noite, ele pegava peças, e gostava muito de teatro, pegava peças e romances e começava a traduzir. Quer dizer, o Machado de Assis era um autodidata extremamente poderoso. Em relação às línguas, a gente vai ver que ele com 40 anos estava estudando alemão. Esse padre ensinou latim a ele também. No final da vida dele, já com 60 e tal, ele estava estudando grego. Ele não parava de querer estudar, sobretudo a aprendizagem de línguas. Eu também depois vou falar como é que ele aprendeu inglês. Então esse jovem, ele ia estudar no Real Gabinete Português de Leitura, mas ele tinha que trabalhar, né? Ele primeiro trabalhou numa papelaria, parece que ainda quando o pai estava vivo, o pai quis obrigar ele a trabalhar na papelaria, mas ele não gostou daquele tipo de trabalho, que ia ser caixa ou coisa do gênero. E ele vai trabalhar na tipografia, né? Ele vai trabalhar na tipografia nacional. Parece que ele inclusive foi pego lá, ele ficava pelos cantos lendo, ao invés de trabalhar. Aí mandaram ele falar com o diretor nada mais, nada menos era o Manuel Antônio de Almeida, do Memória do Sargento de Milícia. Falou, não, rapaz, tal, viu que ele era um escritor, né, em potencial, e colocou ele debaixo da asa, né, protegeu. Mas ele também trabalhava para o Paulo Brito. E aí eu acho que o Paulo Brito é uma das pessoas mais importantes na vida do Machado, tá? O Paulo Brito era um mulato de origem humilde, né, que com muito trabalho conseguiu ter uma loja, né, no Largo do Rocio, que vinha a ser a Praça Tiradentes. E ali no Largo do Rocio ele vendia de tudo, né, nessa loja. Ele vendia chá, café, vela, cera, papel, e vendia livros também. E tinha uma tipografia. Ele era um verdadeiro entusiasta da literatura brasileira. Talvez o primeiro romance que se fez no Brasil, de 1843, foi um romance de um sujeito que foi estimulado pelo Paulo Brito e falou, não, eu vou editar o seu romance. E editou o romance dele. Isso foi 14 anos antes de publicar na Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo. Esse sujeito publicou um romance. E o Paulo Brito era também amigo de escritores. No final da tarde, escritores, políticos, personalidades importantes iam até a loja do Paulo Brito, né, para conversar. E o Paulo Brito logo inventou uma sociedade, que era a sociedade petalógica. Peta é mentira, né? Sociedade petalógica, se reuniam aqueles gênios todos e via quem contava a maior mentira, né? A mentira mais elaborada. E o garoto Joaquim Maria Machado de Assis, que também era mulato, né, foi colocado novamente debaixo da asa do Paulo Brito, né, que colocou o garoto para trabalhar de tipógrafo, depois para trabalhar de revisor, e estimulou o garoto a publicar. O primeiro poema do Machado, que se chama Ela, foi publicado
na Marmota Fluminense, que chamava Marmota Fluminense, um jornalzinho despretensioso que saía 2 vezes por semana, do Paula Brito. E o primeiro conto do Machado, que a gente vai ler hoje, Se os Deuses Forem Bons, também foi publicado no mesmo periódico, só que tinha mudado o nome, era Marmota Fluminense, né? Que passou a ser só a Marmota. Era o mesmo jornal, basicamente. Então o Paula Brito, eu vejo assim, isso não está em lugar nenhum, tá? Vocês vão me permitir uma elucubração. Eu vejo assim, aquele jovem mulato que era o Machado de Assis, olhando um mulato que nem ele, cercado dos maiores escritores, sendo respeitado pelos maiores escritores, escrevendo, porque o Paula Brito escrevia contos. Provavelmente ele que estimulou o Machado. Ô garoto, escreve um conto aí, pô. Não tá vendo essas histórias? Inventa uma história aí e escreve um conto. Porque o Machado era basicamente poeta. Ele só publicava poesia. Ele de início só publicava poesia. Ele só vai depois para o conto. Mas principalmente Paula Brito mostrou o caminho dele. Olha só, você enquanto mulato pode vencer sim. Na vida literária, na vida intelectual, se você tiver valor, é possível para você vencer. Tá? Então, o Machado sempre foi muito grato. Ele sempre agradeceu esse padre, por exemplo, ele fez 2 poemas em homenagem ao padre, sempre agradeceu demais ao Paula Brito, a essa figura do Paula Brito. Mas aí o Machado começou. Foi que ele teve contato com o Zé de Alencar, que era o grande escritor da época, era 10 anos mais velho que o Machado, que depois vai se tornar um dos maiores amigos do Machado durante a vida toda. Depois o filho dele, Mário de Alencar, vai se tornar também amigo do Machado. Aí a vida do Machado começou a estar mais encaminhada, ele começa a escrever. O fato é que aos 21 anos, né, aos 21 anos, o Machado já era o diretor do Diário do Rio de Janeiro, que era o jornal mais popular que havia. E o Machado fazia de tudo. Ele escrevia anúncio, obituário, artigo de fundo. Ele tinha que escrever absolutamente tudo, né? Então, o Machado, nessa época, ele gostava muito de escrever peças teatrais. Ele adorava o teatro. Na verdade, a gente tem que levar em consideração o seguinte. À época, o teatro era o que o cinema era para nós há 20 anos atrás, né? Não tinha cinema. Então, a grande diversão era ir ao teatro. Rio de Janeiro tinha vários teatros, e tinha várias peças, né? Tinha 2, 3 peças por noite, as pessoas iam no teatro para se encontrar e viam peças. Então, tinha que se produzir peças, e o jovem Machado de Assis, né, escreveu muitas dessas peças. Ele era um jovem como os outros jovens, né? Com a diferença que ele estava no meio que as pessoas tinham normalmente mais dinheiro que ele. Ele morava em pensões, comia mal, dormia mal, né? Fazia bico de toda espécie, tradução, revisão, né? Trabalhava em 2, 3 lugares ao mesmo tempo, mas nunca parava de produzir, nunca parava de criar. E tem um aspecto do Machado que é pouco conhecido, mas que a gente lê nos biólogos. Ele também tinha a mesma mania que os jovens tinham, quer dizer, as grandes estrelas de cinema da época eram as estrelas do teatro, né? E as cantoras líricas. E tinha uma cantora chamada Candiani, que era famosa, o pessoal era alucinado por ela. Era uma italiana, belíssima, e o Machado era louco pela Candiani. Ele aparece nos romances dele, de vez em quando ele fala, isso era no tempo da Candiani, né? Que era essa cantora. A gente não sabe se foi ou não foi, né? Agora, tem uma história que ele gostava muito de contar, que era a história dos cavalos da Candiani. Uma das apresentações da Candiani, o que ela cantava muito bem, o que ela estava muito bonita, ou os dois, né? 4 jovens disseram, não, hoje você não vai precisar de cavalo. Desatrelaram os cavalos e serviram de cavalos a Candiani. Foram puxando, colocaram os arreios e foram puxando, levaram a Candiani até em casa, né? A gente não sabe se o Machado era um desses 4, mas se ele não foi, que ele teve vontade dele. E a Candiani parece que foi um amor correspondido, né? Um caso correspondido, mas teve outro de uma atriz portuguesa que não foi correspondido porque ela era casada. E o Machado fez vários poemas para ela, os poemas para Corina, que era aí um pseudônimo, né? Um nome secreto. Ele fez inúmeros poemas para Corina, que era essa atriz portuguesa, depois a atriz voltou para Portugal, ele ficou inconsolável, etc, etc. Mas enfim, nosso amigo, o nosso Machadinho também era saidinho, não era só esse sujeito que ficava estudando, escrevendo, né? Bom, aí tem que ter esse equilíbrio. Literatura. Mas o Machado tinha esse problema sério, né, de recursos, que se pagava muito mal em jornal, etc, etc, né?
Até que ele consegue, na época não havia nenhum tipo de concurso público. Isso é uma instituição que só veio com Getúlio Vargas, né? Que criou esse conceito do funcionário público, e aí tem que passar por concurso, tem que se preparar, etc. E o Machado, nessa altura já tinha amigos e tal, ele consegue trabalhar no Diário Oficial. E aí ele começa a ganhar um pouquinho melhor. Ainda ganha mal, mas começa a ganhar um pouquinho melhor. E ele tinha um amigo chamado Faustino, que é um português, com quem ele lançou até uma revista chamada Futuro, onde ele publicou um dos contos que a gente vai ler, o segundo conto que a gente vai ler. E o Faustino tinha uma irmã chamada Carolina, que veio para o Brasil, chegou quando tinha 32 anos já, sem nunca ter casado, sem ter filhos. A Carolina é uma mulher muito culta, né? Conhecia muita literatura, e eu creio que era uma alma livre, que era uma mulher assim que não tinha, ao contrário da maior parte das mulheres daquela época, ela não tinha um casamento como um horizonte obrigatório, certo? Mas ela conhece o Machado, gosta do Machado. A família de início fica meio assim, embora o Machado fosse um jovem com toda a característica de que ia triunfar na vida, né? Na vida profissional dele enquanto escritor, o próprio irmão poderia dizer isso, mas depois de um certo tempo eles se acalmam e o Machado casa-se com a Carolina, então em 1869, ele com 30 anos e ela com 34, né? Isso mudou totalmente a vida do Machado, né? Porque ela equilibrou a vida dele em todos os sentidos. Primeiro, pela primeira vez, depois da época de criança, ele passou a ter uma casa. Ele tinha uma casa, ela montou uma casa, tá? É claro que ele ajudou, ele aumentou ainda mais a intensidade dos trabalhos dele, pegou mais revisões para fazer, agora ele começava a fazer tradução do francês, né? Ele traduzia do inglês, aliás, ele traduzia do inglês, eu tenho que voltar lá atrás. Quando ele era o redator-chefe do Diário do Rio de Janeiro, com 21 anos, os tipógrafos reclamaram que o redator-chefe tinha uma caligrafia muito ruim. E aí vocês veem o que era o Machado de Assis, né? Se colocasse, a maioria dos jovens de 21 anos, se colocasse para ser o redator-chefe, ia ficar que nem um sapo em tanha, como gosta de dizer o Lima Barreto. O Machado falou o seguinte: não, vocês têm razão. Ele tinha sido tipógrafo. Vocês têm razão. Contratou um americano para melhorar a caligrafia dele e de quebra aprendeu um inglesinho básico com ele também, né? Depois ele de novo pega o professor de inglês. Então ele aumenta os trabalhos, né? Ele começa a trabalhar que nem um louco para poder manter a casa. Mas essa mulher se mantinha como? Essa com quem ele se casou? Não, ela não trabalhava. Ela tinha renda de família? Ela enquanto estava na casa da família dela, ela se mantinha pela família, era mantida pela família. Mas depois ela está, né, casada, a família não precisa mais mantê-la. Quem vai manter é o Machado, tá? Ela não trabalhou. Mas em 1873, o Machado finalmente, né, com 34 anos, ele vai ter um bom emprego. Ele vai ter um bom emprego. Ele vai ser contratado pelo Ministério da Agricultura, tá? E aí, o Machado e a Carolina estavam sempre mudando de casa, né? Aquela coisa de aluguel. Moraram na Rua dos Andradas, moraram na Rua da Lapa, moraram na Rua das Laranjeiras, moraram na Rua do Catete, até que finalmente depois vão conseguir montar a casa na Rua do Cosme Velho, que foi onde eles passaram o restante da vida. Então Machado se torna funcionário, então essa é uma etapa muito importante da vida dele também. Por quê? O que ele fazia no Ministério da Agricultura? Como vocês sabem, em 1871, né, a gente teve a lei do ventre livre. Mas como toda lei no Brasil, ela tinha o quê? Brechas. Então a lei do ventre livre dizia o seguinte: Gracinha, vai me arrar? Vai me arrar? Vai brincar? Vai brincar, vai. Você é boazinha, se fosse minha gata, já tinha me arrumado. A lei do ventre livre dizia o seguinte, que todos os escravos, mesmo aqueles, digamos assim, que haviam nascido antes de 1871 e que, portanto, não precisavam ser libertados pela lei, todos os escravos tinham que ser registrados, no máximo em 2 anos, até 31 de dezembro de 1873. Os que não fossem registrados
os que não fossem registrados estavam automaticamente livres. E aí alguns advogados, né, fizeram o seguinte, se ofereceram pro bono para que esses escravos impetrassem ações de libertação. E aí os senhores recorriam, alegavam uma série de coisas. Não, mas eu não fiz o registro porque o Ministério da Agricultura lá na minha região e não sei o que, houve esse problema, aquele outro, e foi por isso que eu não fiz o registro, ficava aquela coisa toda, né? E a bomba vinha cair na mão de quem? Do Machado. Era o Machado que ia fazer o parecer. Aí o Machado não perdoava, né? Ele fazia o parecer, na maior parte das vezes, favorável aos escravos, né? Ele dizendo que a lei, ele dizia inclusive, olha, a lei foi criada nesse espírito, para facilitar a libertação, né? Embora respeitando a propriedade, novamente o Machado, né? Embora respeitando a propriedade, e os proprietários iam lá no Ministério da Agricultura, quero falar com esse funcionário, não sei o quê. Ele recebia o cara muito bem, deixava o cara falar horas e tal, parará, mas depois não mudava de ideia, continuava com o mesmo parecer, né? Então, isso é uma questão muito importante também, porque se acusa muito o Machado, o Machado não fez... Gente, o Machado, nas crônicas, ele tinha pseudônimos, e ele inventava personagens para as crônicas, né? Então, durante um tempo, ele ficava escrevendo crônica em nome de um sujeito que era um relojoeiro suíço, já pode imaginar? E ele escrevia do ponto de vista da visão de mundo do relojoeiro suíço. Por quê? Por que ele não escrevia da visão dele? Porque o relojoeiro suíço permitia a ele o quê? Criar ironias, ambiguidades, contradições, né? Que novamente faziam com que ele criticasse sem ser de uma maneira tão explícita, sem ser de uma maneira tão aberta, tá? Para os bons entendedores entenderiam e os outros deixa para lá, né? Então o Machado, um dos pseudônimos que ele pega é o de Cã, que a gente sabe que, né, na Bíblia é da onde descendem, né, as etnias, da onde descendem aqueles de pele negra, né? Já que raça não existe, mas enfim, sociologicamente aquilo que se vê como raça. Então, ele tinha muita consciência de quem ele era, né? De neto de escravos. A gente vai ver que tem uma série de contos em que ele trabalha essa questão. Um dos primeiros contos dele, entre os 10 primeiros contos dele, tem um conto sobre isso, o Virgínios, tá? A gente vai ver em que o filho do proprietário de escravos resolve estuprar sua amiga de infância, que era uma moça mulata, certo? Eu não vou contar o que acontece, para a gente poder ler, para guardar o mistério. Então, quando houve a abolição, por exemplo, o Machado, que era um cara extremamente discreto, ele fez questão de entrar num carro, claro, puxado a cavalos, aberto, com amigos, né, para celebrar, para passear pela cidade, sendo visto celebrando. A gente, recentemente, descobriram o Machado de Assis numa foto, que ele estava lá, né, no que hoje é a Praça 15 de Novembro, quando da assinatura da lei da abolição por parte da Princesa Isabel. Está lá Machado de Assis. Agora, ele não era aquilo que não podia ser, né? Não tinha movimento negro na época, né? Ele não podia ser parte do movimento negro, militante. Ele fez muito para conscientizar a sociedade brasileira acerca da escravidão. A gente vai ver isso em crônicas, em romances, por exemplo, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, a gente tem um escravo, um ex-escravo do Brás Cubas, chamado Prudêncio, que é alforriado. Ele se torna um negro livre. E o Brás Cubas flagra o Prudêncio no meio da rua, batendo num escravo dele. Prudêncio passa a ter um escravo e bate nesse escravo. Aí o Brás Cubas, com aquele cinismo habitual do Brás Cubas, né, que é a personagem mais nefasta da literatura brasileira, é o Brás Cubas, né? É que a competição é difícil, porque a sociedade brasileira também é pródiga nesses tipos. Mas o Brás Cubas, ele diz assim, que nem eu tinha ensinado a ele, quer dizer, eu ensinei a violência a ele está ensinando a violência ao escravo, que por sua vez, se tivesse um filho ou um escravo. Então, aí é um Machado indo além da questão do escravo para falar assim, olha, o que é pior da escravidão? É que ela contamina toda a sociedade com essa violência. Mesmo depois, ele já está dizendo o quê? Embora o Memórias Póstumas seja de 81, 7 anos antes da abolição, ele está dizendo, não adianta abolir a escravidão, porque a violência já está entranhada na sociedade brasileira, que é o que ele mostra
por exemplo, no pai contra a mãe. Agora, pessoas assim vão dizer, mas o Machado nunca se declarou negro. Realmente nunca se declarou negro. Adianta alguma coisa me declarar negro? Eu me declarei negro. Não, na verdade o Machado, vamos colocar os pingos nos is, né? O Machado tinha horror da palavra mulato. Na obra dele não tem nenhum mulato. Tem mulata, mas não tem mulato, né? É muito raro, quase que não aparece, vamos ver. Dizem que se falasse a palavra mulato, ele gelava, ficava assim que nem uma estátua de cera. Assim, eu não vou ter reação nenhuma. Os amigos já sabiam que não era para falar a palavra mulato perto dele, né? Então ele realmente, em relação a isso, porque era aquela coisa, ele estava num meio social onde quase não havia mulatos. Praticamente era ele, Paulo Brito, sei lá, mais um ou dois. O jeito era fazer de conta que ele não era mulato. Ele tinha os amigos que era assim, um era o principal estadista do Império, o Joaquim Nabuco, o outro era o principal escritor do Império, era José de Alencar, e assim ia, né? Quer dizer, ele ia nessa situação ficar chamando atenção para o fato de que ele era mulato. Não, todo mundo fazia de conta que ele era branco, ele fazia de conta também, né? Isso é verdade, né? O fato é que nesse trabalho do Ministério da Agricultura, o que é importante nessa biografia do Machado, né? O que é importante? Na verdade, não é curiosidade sobre um autor que a gente gosta, ou sobre um autor que a gente quer trabalhar. O que é mais importante? O mais importante é a gente perceber o seguinte: como é que esse autor conseguiu ter essa mirada a 360 graus? Conseguiu ter essa amplitude de visão histórica, de visão da sociedade brasileira, de profundidade da sociedade brasileira, né? E a gente tem que ler, a gente tem que pensar na biografia dele. Quando você é neto de escravos, você nasce pobre, né? Você se mistura com escritores, intelectuais, políticos. O Machado, quando era jovem jornalista, ele cobriu o velho Senado. O Senado do Império era vitalício. Então imaginem aqueles senadores antigos, 30, 40 anos, e o Machado jovenzinho conversando com esses homens todos. Depois ele vai para o Ministério da Agricultura, ele trava contato com o quê? Com as classes proprietárias. O Machado não tinha vivido jamais no campo, nem no interior, mas as classes proprietárias estavam ali o tempo todo, batendo na porta dele. Então você vê que o Machado acabou tendo uma vivência de classe popular, de classe média e de classes altas. Ele conhecia a sociedade brasileira, na verdade, de alto a baixo. Ele tinha uma vivência extremamente variada, né? E além do mais, esse trabalho do Ministério da Agricultura foi o que deu a ele também estabilidade financeira. Está tudo muito bom, está tudo muito bem. Machado, apaixonado pela Carolina e vice-versa, ela cuidava dele como se cuida de um filho, né? Ela preparava a refeição dele. Ele não fazia o prato. Ela preparava o prato dele, botava o prato. Ele de noite, quando voltava do trabalho, né, e podia jantar com ela, ele discutia as coisas que ele estava escrevendo, né? Ela ensinou a ele uma série de autores de literatura portuguesa, de literatura de língua inglesa, né? Então ela era uma interlocutora intelectual fantástica. Eu desconfio também, eu costumo dizer que você pode dizer os dois, pode dizer que o Chico Buarque é o Machado de Assis dos compositores de música popular, ou você pode dizer que o Machado de Assis é o Chico Buarque dos escritores, porque a sensibilidade para a questão feminina é incrível, e eu acho que isso se dava pelo fato de que a relação que ele tinha com a mulher dele era completamente diferente das relações que existiam, né? E que ele percebia serem extremamente tacanhas e limitadas. Ele era completamente a favor da liberdade feminina, isso não tem a menor dúvida, né? Isso fica muito claro nos posicionamentos dele, mas a vida dele estava ótima. Quando ele tinha 39 anos, na verdade, quando ele se casa com a Carolina, ele tem o seu primeiro, logo nesse ano que ele casa, que ele começa a trabalhar muito, ele tem o primeiro ataque de epilepsia, tá? Ele tem um ataque de epilepsia. Mas, tudo bem, remédio, ele andava sempre com remédio perto, né? Muito carinho, muito cuidado pela esposa, a vida vai seguindo. Só que em 1878 foi um ano em que
quando ele estava com 39 anos, foi um ano que ele estava trabalhando numa comissão especial do Ministério da Agricultura, né? Da lei de terras e de não sei o que, era muita coisa, ele era um excelente funcionário, né? Ele era um sujeito bem engraçado pelo seguinte, ele era tímido, mas ele fazia amigos com uma facilidade enorme. E esse amigo dizia o seguinte: o Machado já nasceu educado. Era um sujeito que ele era educado com todo mundo. Ele não era bajulador, né? Quando ele fazia crítica teatral, cuidado aí, quando ele fazia crítica teatral, quando ele fazia crítica, resenha literária, resenha de poesia, mesmo de amigo dele, ele apontava as críticas. Mas ele era muito respeitado por causa disso. Claro que ele granjeava também alguns inimigos, né? O Silvio Romero, por exemplo, virou um grande inimigo e escreveu um livro contra o Machado de Assis por causa disso. Mas depois, quando criaram a Academia Brasileira de Letras, o Machado de Assis, que era o presidente, aceitou o Silvio Romero lá. Que graça. Bom, e a outra coisa que Machado de Assis, embora... Eu sou confusa. Deixa ela, os momentos. Então, ele conhecia muita gente, né? As pessoas gostavam muito dele, né? Mas ele acaba tendo uma doença, uma infecção intestinal muito grave, que poderia se transformar em tuberculose, e aí ele tem que parar de trabalhar. Ele vai para Nova Friburgo, onde ele passa 3 meses, né? Ele chama Nova Friburgo de Terra Abençoada. Eu adorava Nova Friburgo. Foi a primeira vez na vida e a última que ele saiu do Rio de Janeiro, tá? Da cidade do Rio de Janeiro. O resto do tempo, todo o tempo ele ficou no Rio de Janeiro. Então ele fica lá, ele engorda, ele melhora, né? Ele fica bem, passa, ainda fica 3 meses aqui ainda se recuperando também. E a mulher dele nessa época, ela lê para o Machado, que os olhos dele estavam muito gastos de tanto trabalho que ele tinha feito, né? E ele dita os primeiros capítulos de Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele dita para a mulher, para Carolina, né? Ela fala: não, você não vai escrever, eu não deixo você escrever. Você vai ditar para mim e eu vou escrever, né? Por que é tão importante esse momento, dessa doença, né? Que todo mundo chama da crise dos 40 anos, que começa aos 39 e se estende até os 40 anos. A partir daí, a literatura do Machado é totalmente outra. Totalmente outra. Os 5 primeiros romances do Machado, você pegar os 5 primeiros romances dele e você comparar, mesmo os que são melhores, como Helena, por exemplo, e você comparar com Memórias Póstumas de Brás Cubas, você fala: não é a mesma pessoa. Quem escreveu aqui é um romancista talentoso, mas tradicional, não tem nada demais, tem uma coisinha ou outra aqui interessante, tá? Os 5 primeiros romances. Você pega a Memórias Póstumas de Brás Cubas e fala: o que é isso? Até hoje é um romance que você lê, como é que pode? É um defunto autor, né? Não é um autor defunto, um defunto autor contando as suas memórias, dedicando aos vermes logo de saída que roeram as minhas carnes. Que coisa é essa? Então, a atmosfera de escracho e realmente a maneira como ele põe a nu a sociedade brasileira e as suas contradições. É na década também de 1880 que Machado vai escrever o maior número de contos. Se vocês pegarem a década em que ele mais escreveu de contos, foi a década de 1880. Né? Então parece que 1880... Aí ele já estava com 40 anos. Né? Então os 40 anos nessa virada, ele parece que disse assim: eu vou escrever cada romance, eu vou escrever cada conto como se eu fosse morrer amanhã. É realmente uma explosão criativa do Machado, que é uma percepção que ele tem da finitude a partir desse episódio, né? Da doença dele ter que ir para Friburgo. É um susto que ele toma exatamente naquele que parecia ser o melhor momento da vida dele, né? Em que ele tinha finalmente uma casa, essa mulher, que era muito mais que uma mulher, né? Para os outros, essa mulher era um objeto doméstico, um objeto de cama e mesa, como diria a Eloneide Studer. E ele não, sabe? Aquela mulher era a grande companheira da vida dele, a grande amiga que ele tinha, né? Então, nesse momento, ele quase morre, tem que parar de trabalhar. E aquilo deixou Machado
mas ele volta um outro homem, ele volta um artista, né, maduro, que ele já estava decidido a romper com tudo, decidido a ousar definitivamente. E os melhores contos, os melhores romances, são todos eles datados dessa fase. Agora, o que eu acho injusto é não perceber que mesmo antes, coberto por muitas camadas de convenção, ele colocava algumas bombas, como por exemplo esse do Relógio de Ouro, que é de 1873, que é antes, né? Que é quando ele tinha 34 anos, bem antes dessa crise dos 40 anos. Então a gente vai ver que tem muita coisa interessante antes da crise dos 40 anos, mas realmente, qualitativamente, é completamente diferente. Por fim, o Machado, na verdade, aos 38 anos, né, ele já era considerado o maior escritor do Brasil, juntamente com o José de Alencar. E quando José de Alencar morre, Machado tinha 40 e poucos anos, ele é considerado simplesmente o maior escritor do Brasil, né? Quando se pensou em criar a Academia Brasileira de Letras, a primeira coisa que se pensou é o seguinte: olha só, o primeiro decreto é Machado de Assis é o presidente, pronto, acabou. Ele era absolutamente, uma figura absolutamente unânime, ninguém, né? Até porque era muito difícil ser inimigo do Machado de Assis. O Silvio Romero teve que fazer muita força para ser inimigo dele, né? Porque o Machado era muito delicado com todo mundo, né? Ele era muito diplomático. A academia de início ela tinha monarquistas, tinha republicanos, tinha gente de toda a esfera, porque todo mundo dizia assim: não, eu não gosto de você, mas eu gosto do Machado, então tudo bem, eu aceito entrar na academia, parará. E aí o Machado, o restante da vida dele foi tranquilo, ele sempre produzindo, depois diminuindo muito a atividade de produção de contos, né? No final, a partir da virada, se vocês pegarem a vida do Machado, vocês vão ver o seguinte: o sujeito nasce 1 ano antes de terminar a regência, certo? 1 ano antes de terminar a regência. Ele vê a maioridade de Dom Pedro II, né? Quando ele tinha 1 ano. Depois ele vê a proibição do tráfico negreiro quando ele tinha 11 anos, tá certo? Depois ele vê a lei do ventre livre, depois ele vê a abolição, depois ele vê a proclamação da República, ele vê as reformas de Pereira Passos e ele só morre em 1908. Mas o mundo do Machado sempre foi o mundo do segundo reinado. Ele não gostava da República, né? Por que ele não gostava da República? Primeiro porque ele era monarquista, né? Ele era a favor da monarquia parlamentarista, ele era um liberal. Esse Diário do Rio de Janeiro era um jornal liberal, ele era um liberal, embora ele nunca tenha militado politicamente. Aliás, isso é muito interessante, porque ele, pelos amigos que ele tinha, seria muito fácil o Machado se tornar senador, deputado, ministro, e ele nunca quis isso, né? Ele sempre quis permanecer um artista. Seria uma maneira mais fácil de ganhar dinheiro, de obter uma posição, mas ele preferiu não, você funcionário, trabalhava pesado, né? Mas ele, apesar desse formalismo todo, ele era um sujeito brincalhão. Pessoas que trabalharam com ele muitos anos dizem que o Machado fazia brincadeira. Brincadeira no seu jeito delicado, né? Uma das brincadeiras que ele fez com um amigo dele foi o seguinte: durante um mês, toda vez que o amigo chegava lá no café para tomar o café, o Machado já tinha pago o café dele, já tinha combinado com o sujeito lá do café: não, pode deixar que eu vou pagar o café do fulano, quando ele chegar aqui você diz para ele que é pagar o café dele. E a gente hoje não acha nada demais, mas na época o cara ficou furioso: quem é que está pagando meu café? Não é possível e tal. Depois que ele descobriu que era o Machado, falou: Machado, você nunca vai pagar meu café. O Machado achou uma graça, porque você fazia esse tipo de brincadeira, quer dizer, era um sujeito leve, era um sujeito... ele não tinha, na verdade, não tinha pedantismo, não tinha arrogância, né? Por isso ele era tão querido, né? Por isso o Machado era tão querido. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que a mulher dele morre em 1904, né? Ela era 4 anos mais velha que ele, então ela vai morrer com a mesma idade que ele vai morrer também. Ele morre 4 anos depois. Mas havia no casal esse entendimento, que era muito melhor o Machado morrer antes. Ela dizia isso. E ele dizia também: eu quero morrer antes dela. E ela confidenciava para as amigas: se eu morrer antes dele, o que vai ser dele? Né? A força que ela tinha, ele não tinha, né? Ele ia ficar. E realmente, depois que ela morre, o Machado fica absolutamente inconsolável, tem muito mais ataques e tal. Tinha os amigos ajudavam e tal. No final, o Machado já sabia que ia morrer, né? Ele estava na casa dele,
e começou a ter uma romaria. Todo mundo ia lá porque ia se despedir do Machado, porque sabia que ele ia morrer, né? Aí chegou um amigo lá e falou assim: e aí, Machado, poxa, querido, você tá melhor, né? Aí o Machado falou assim: não, tô bem pior, vou morrer. Aí chegou uma senhora e falou: mas o senhor está nas últimas, o senhor quer que eu chame um padre? Ele falou: não, seria suprema hipocrisia. Se eu sou ateu, não precisa chamar padre nenhum. Quer dizer, até na hora da morte, né, ele morreu. O Astrogildo Pereira, que era um jovem de 14 anos, que depois vai escrever sobre o Machado, né, um jovem comunista, ele entrou onde estava o Machado e se ajoelhou, beijou a mão do Machado, depois foi embora. Ninguém soube quem ele era, depois é que souberam. Foi uma verdadeira procissão, né? Todo mundo indo se despedir desse grande escritor, que obviamente quando morreu foi o Rio de Janeiro parou, né? Todo mundo sabia que tinha morrido um dos nossos maiores, se não o nosso maior escritor. Antes da gente trabalhar o conto, vamos comer um bolinho, tomar um chazinho, a gente volta para o conto. Pode ser?